Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Você Pode. E o episódio de hoje não poderia ser mais especial. Nós estamos aqui, diretamente do Centro Eventos, com uma convidada mega especial, com a Juliana Rachid. E, gente, enquanto a gente grava esse momento, o retiro tá rolando lá atrás. Então, caso a gente ouça aí algo, eu tenho certeza que é ainda mais inspiração para essa história maravilhosa que nós vamos ouvir. Como vocês sabem, essa nova temática do Eu Sei Que Você Pode traz a realidade de histórias transformadoras e inspiradoras de pessoas que viveram momentos de mudança, momentos de desafio na sua carreira. E a história da Julie, ela traz muito isso para nós, né? Então, Julie, seja muito bem-vinda ao Eu Sei Que Você Pode. Obrigada, Rê. Obrigada a você que está aqui conosco, né? Assistindo esse momento. Então, vai ser uma alegria compartilhar com você e com todo mundo que está aqui com a gente. Ai, Ju. Bom, então assim, né, primeiro, muito obrigada pelo seu sim, né, viu, gente, a Júlia, ela tá vindo aí lá do Pará, né, para participar desse retiro, para participar desse movimento tão especial aqui para nossa cidade, e para todo mundo que acredita, né, na inspiração, na força de uma vocação, de uma missão, e ser um instrumento também, né, de inspirar e conectar tantas pessoas, né, Ju, então, primeiramente, obrigada pelo teu sim, e dentro dessa experiência, né, desse retiro, tirar um tempinho aí desse teu momento para compartilhar conosco a tua história. Uma alegria. Falando de histórias, né? Então, vamos lá, viu? Queria ouvir um pouquinho sobre a sua, né? Como é que a gente vê a Ju, que hoje está nesse momento, né, palestrando aqui para mais de 5.000 pessoas, 5.000 mulheres, né? Me traz, assim, como é que essa história começou? Como é que você desenhou esse processo aí ao longo da tua jornada? Bom, eu sou pregadora e chegar aqui nesse lugar hoje é motivo de muita alegria, de muita honra, sobretudo gratidão a Deus pela misericórdia dele na minha vida. Realmente foi uma história construída, não só por mim, mas desde a minha infância. Então, a minha mãe, quando eu era criança, e você escutou um pouquinho da minha história ali, Sim. Quando eu era criança eu tinha muitas brincadeiras sozinha. Então, eu desenhava, eu pintava. E quando eu aprendi a ler e escrever, a minha mãe me fazia decorar poemas e declamar para ela. Então, enquanto ela fazia as atividades da casa, eu declamava poemas. Passado um tempo, a gente vai crescendo, tem que estudar para a escola, né, para as provas. As responsabilidades mudam. Sim, aí minha mãe falou assim, olha, vai estudar, você lê primeiro mentalmente, depois você lê em voz alta, depois você escreve, daí você ensina. E aí tinha na minha casa, quando eu era criança, aqueles quadros negros. Sim. Aquele quadro de escolinha. Eu lembro disso. Que a mãe falava assim, olha, para você aprender, você tem que ensinar. Então, desde a infância, os meus pais, especialmente a minha mãe, já me estimulava a aprender falando. E isso perdurou minha infância, minha adolescência, minha juventude. Eu sempre fui adepta à leitura e à fala. Mas, lá já na minha vida, na decisão vocacional, né, de profissão, eu fiz a faculdade de Direito. Advogada. Entrei na Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, saí da faculdade, fiz o exame de ordem, passei, comecei a advogar. Nesse processo, namorei, noivei, casei e por uma situação familiar do meu esposo, a gente se mudou para o Pará, lá na cidade de Novo Progresso. Quando nós fomos para lá, eu não quis advogar, uma cidade nova, diferente. Estava se adaptando à rotina, adaptando a família, enfim. Isso era tudo muito novo e aí nessa jornada, apareceu a possibilidade de eu trabalhar numa cooperativa de crédito. Então eu saí do direito e entrei no mercado financeiro. Bancária. E foi ali que grande parte da minha vida, especialmente a profissional, se desenvolveu. Então foi um momento muito legal da minha história, onde eu fui muito desenvolvida na cooperativa, muito, como profissional, como liderança, como gestora. E paralelo a isso, eu comecei a desenvolver um trabalho na internet de evangelização. Eu já viajava, desde a minha juventude, quando eu me converti, eu já evangelizava. Só que depois que eu mudei para o Pará, pela distância, eu não conseguia mais viajar tanto. E aí foi a oportunidade que apareceu na internet de continuar evangelizando de lá do Pará. Sim, conciliando com a tua conciliando bancária, enfim. Justo, seguir a minha vida normal. Trabalhando, casada, a essa altura já tinha chegado a minha primeira filha, que hoje tem 6 anos, e eu fui trabalhando e eu fui tendo essa atividade de evangelização online. Só que chegou um momento em que a atividade de evangelização começou a tomar uma proporção muito grande na minha vida. Ela cresceu muito, exigia mais esforço ali, e aquela... Começou a direcionar uma escolha, o que eu faço agora, foi a minha prioridade? Isso, e aconteceu que eu, entregando tudo, dentro de casa, fora de casa e na evangelização online,
eu fiquei com estresse. E aí, aquela história de estresse, né? Sem conseguir dormir, cabelo caindo, imunidade baixa, aquela coisa. Sim, é difícil a gente se perceber, né? Quando a gente chega nesse ponto, eu imagino. Mas eu te digo, não foi eu que percebi, foi meu marido. E meu marido falou, eu preciso que você marque uma consulta e faça os exames. E aí meu marido me direcionou, eu fiz a consulta, fiz os exames, muito alterados, e aí sim chegamos ao diagnóstico de estresse, né? Uma situação também emocional e tal. E foi nesse contexto que eu tive que tomar uma decisão, né? Porque não era que eu não gostava de fazer algo, eu amava tanto que eu não tinha mais tanto vigor físico para entregar tudo em todos os lugares. Não era uma infelicidade, então não era uma frustração de não quero mais estar nesse lugar, não quero mais fazer essa função, não era sobre isso então, Ju? Não era, eu era muito feliz no mercado de trabalho, muito mesmo, muito feliz, muito realizada, só que eu não conseguia mais entregar com qualidade, nem lá e nem lá na minha atividade de evangelização. E aí foi por conta disso que a gente tomou uma decisão em família, eu e meu esposo, uma decisão familiar de que eu saísse da cooperativa, né, que eu saísse do mercado de trabalho e realmente me dedicasse à evangelização, que hoje eu gosto de tratar como o meu trabalho com propósito. Muita gente trabalha procurando propósito. Hoje eu tenho um trabalho que é o meu propósito de vida, é o meu trabalho porque eu dali tiro o sustento também da minha casa, também recebo o justo salário por aquilo que como a palavra diz, mas também não foge daquilo que eu sonhei enquanto missionária, né? Que é evangelizar e passar a boa nova, sabe? Sim, e hoje você se vê como a somatização de todas essas experiências, Ju, né? Então, desde lá da tua carreira de direito, né, de toda essa experiência, tanto tempo numa carreira de bancária, enfim, imagino que à frente, liderando pessoas, fazendo gestão de projetos, tu entende que hoje isso é fundamental para a pessoa, para profissional, e para essa unicidade que a gente entende quando a gente está vivendo o nosso propósito, com essa questão da integridade? Tudo que eu vivi me preparou para eu chegar aqui. Eu não descarto absolutamente nada, nem de quando eu tinha os meus 8 anos e minha mãe fazia eu declamar poema. Tudo isso foi válido, tudo isso me trouxe até aqui. A faculdade me trouxe até aqui, o mercado financeiro me trouxe até aqui. Eu não perco absolutamente nada do meu passado. E, ao contrário, eu acho que quanto mais eu abraço o meu passado, mais ele é forte em mim. Porque eu sou o somatório de tudo isso. Reconhecer e valorizar. Nossa, acredito muito nisso. Muito, muito. Se tem uma coisa que eu aprendi, de verdade, é amar a minha história. E é encontrar nela luz e trevas. E acolher os dois lados. Entendendo que os dois são uma potência. Um é uma potência de graça e o outro é uma potência de misericórdia, né? Então, de um lado, as graças são a potência do Senhor em mim, mas as minhas trevas são a potência de misericórdia dele em mim. Então eu abraço tudo, tudo tem Deus. Sim, e Deus trabalha com tudo. Então eu não descarto absolutamente nada do meu passado, nem da minha infância, nem da minha juventude, nem da minha vida profissional. As pessoas atrelam muito isso. Então ela saiu porque não deu certo. Não, eu saí porque deu muito certo. Tudo deu tão certo que me trouxe até aqui. Acho que vai muito da nossa forma de ver, né, Ju? A gente fala, por exemplo, eu te perguntei sobre isso, porque muitas vezes a frustração acaba sendo um ingrediente para o próximo passo. Principalmente quando a gente fala dessa questão de jornada, de trajetória, de processo. Então, ou seja, né, não foi a frustração. Né, a qualidade da semente, a qualidade da terra era muito boa para que você desse os próximos passos. E mesmo que fosse, né, a qualidade do teu olhar que vai te fazer chegar bem na próxima fase. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Quanto mais frustrado a gente é na circunstância que a gente tem, mais distante a gente fica daquilo que quer viver. Isso é um fato. Esse olhar de fracasso para nós mesmas, ou daquilo que deu errado, da empresa que faliu, do chefe que não sei o quê, do salário que não... Entende? Esse olhar tão pequenininho faz com que eu não consiga enxergar a graça que tem no agora. E é essa graça do agora que me leva longe. Entende? Então, assim, eu aprendi a conduzir esse olhar e enxergar beleza em tudo isso. E hoje eu acredito que eu esteja colhendo, né, os frutos dessa escolha.
Verdade, né? Porque hoje você tá vibrando, né? É possível ver os teus olhos brilhando quando você fala da tua missão, das tuas escolhas no momento que você tá vivendo. E me conta, assim, né? Claro que quando a gente fala dessa questão de transição, de viver o processo, de conseguir se imaginar fazendo algo que você sonha, que você deseja, né? E às vezes essa realidade neste momento tá muito distante, ela exige uma construção, ela exige um caminhar. Você se preparou para ele, né? Você teve apoio, você planejou, você pensou no viés financeiro que isso tudo abraçava. Porque tem muito isso, né, Ju? A gente tem os nossos sonhos, tem o nosso propósito, mas tem o lado prático, né? Sim. Tem o lado racional também, que precisa ser visto. Como é que você trouxe isso pra tua história? Olha, eu escutei uma vez essa frase e ela nunca mais saiu de mim, né? Que boa vontade e sonho, a gente enche uma bacia e vende a 10 centavos. De boa vontade de sonho, muita gente vive, mas não alcança grandes realizações. Porque a boa vontade e o sonho, eles não funcionam sem uma boa execução e o preparo para ela. E isso acontece também na transição de carreira. Então tem muita gente que pensa, eu vou sair do trabalho porque eu quero cuidar dos meus filhos. Eu vou trocar de emprego porque esse chefe é meio ruim. E a pessoa, ela de repente está até direcionada para o certo, mas o caminho é errado. Ela não se prepara para nada daquilo. Então assim, quero fazer uma transição de carreira. Tenho o sonho de fazer não sei o quê. Tenho a boa vontade de fazer o quê? Não vai chegar lá se você não se preparar para isso. E que preparo eu entendo que é relevante? Primeiro, é o preparo do diálogo se você for casada ou casado. Nenhum casamento nessa pessoa... dentro de casa, com né? certeza. Essa é a primeira coisa. Verdade. É que eu sonho em passar num concurso público. A primeira coisa é se alinhar com teu marido ou com a tua esposa. Essa é a primeira coisa, porque é uma luta que a gente tem que comprar junto. Né? O esposo e a esposa. Então essa é a primeira coisa, um alinhamento conjugal. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Lembra, foi meu esposo que percebeu que eu não estava bem. Então depois que a gente pegou o diagnóstico, foi uma conversa com ele. Amor, e agora? Agora é isso. O que a gente tem é isso. O que a gente faz? Não, então a gente tem que escolher, a gente. Tá, então a gente tem que sair daquele outro trabalho. É nosso, né? Somos nós. Então essa é a primeira coisa. Antes de qualquer tomada de decisão, de transição de carreira, alinhamento. Né? Alinhamento com o teu cônjuge. Depois, é preciso um preparo emocional. Às vezes a mulher pensa assim, eu vou sair do mercado de trabalho porque eu quero ficar com meu filho. Aí ela fica com o filho 4 horas, meio período, e ela tá loqueando com aquele menino. Porque ela não sabe nem tratar essa situação. Aí ela se frustra porque saiu, ela se frustra porque ela não quer lavar louça, ela se frustra porque a criança tá irritando ela. Aí ela se sente culpada porque saiu, mas agora não sabe lidar com o filho que tem. Sim. Isso acontece direto, entende? A pessoa chega aqui e ela não consegue, ela às vezes até sai, mas sai pelos motivos genuínos, mas em um caminho errado. Então, se ela não sai com preparo emocional para entender esse novo contexto de vida, vai sofrer. E o terceiro ponto, que eu considero importante, é um preparo financeiro. Antes de qualquer movimentação que vai mexer com a família, especialmente no bolso, eu preciso estar preparada para isso. Então, quando eu já saí com uma reserva considerável, que me desse espaço para eu trabalhar e tentar outra coisa, e viver uma outra realidade. Então, quando eu entrei no digital para evangelizar na internet, foi tudo muito devagarzinho, né? As coisas acontecem devagar. Um dia de cada vez. Isso, então assim... Você fez uma redescoberta também, né? Tudo muito novo, né? Por mais que você já tivesse ciência do que você desejava fazer, né? Enfim, já tivesse aberto minimamente algumas portas, acho que a expansão que isso pode se tornar a partir do momento que você diz o sim e você dá o passo, né? Crente de que sim, né? Quando tá vendo o teu propósito, Deus vai colocar o chão, mas eu imagino que gera um pouquinho, né? Aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade. Então você tem que estar preparado para isso. Com certeza. E o quarto e último detalhe, sem sombra de dúvidas, o que sela tudo isso e dá sentido é Deus, né? É tudo ser feito com oração, com fé, sabe? É a certeza de que Ele conduz as coisas, né? De que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. Então, todas as mudanças da nossa vida precisam direcionar a Deus, né? A vontade dEle. Então, quando esses 4 pontos estão alinhados, não tem como uma transição dar errado. E eu me preocupo com a transição que der errado, especialmente de mulheres, de mães, porque eu recebo essa mensagem. Ju, saí do mercado de trabalho. Você vai trabalhar menos e empreendendo, né? Não, é uma ilusão. Meu filho. É uma ilusão. Não vai. Ou você está bem preparada financeiramente, emocionalmente, alinhado com o teu esposo, e tendo certeza de que é isso para sua vida,
Senão não vai dar certo. É. Tem que estar organizadinho. Não, acho que e é bacana isso, né? Então, acho que você trouxe de uma maneira muito estruturada e é bacana para quem tá nos ouvindo isso, porque é aquilo, é a fé com ação, né? Então, Isso. ou seja, eu preciso me preparar para viver bem o processo, para chegar bem na próxima fase. Isso. Do contrário, às vezes qualquer urgência, né, ou qualquer emergência vai fazer com que você coloque em xeque a escolha que você fez. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó, fé viva não aguenta atitude morta. Então tem muita gente que tem fé, uma fé viva, mas uma atitude morta, não aguenta, não vence, sabe? Então assim, se eu tenho fé que é isso que Deus quer pra mim, então atitude, né? Uau. Eu já vi muita gente que tá dentro de casa rezando, e fala assim, não, mas eu tô rezando, é que eu tô desempregada, mas eu tô rezando. Olha, eu sinto te informar. Rezar dentro de casa, só rezar dentro de casa, talvez não seja o único caminho. Você vai precisar rezar dentro de casa e sair para entregar teu currículo e fazer um movimento online para conseguir ser vista no mercado de trabalho. Assim como eu trabalhei em instituição financeira, né? Sim, E assim, tem um lado racional da advogada também. Essa coisa assim, ó, ai, eu tô rezando para São José. Eu falei, meu querido, São José é uma bênção, São José cuida das causas impossíveis, eu sou apaixonada por São José, mas pelo amor de Deus, vai na tua instituição, vai falar com os teus credores, faz uma planilha de gasto, saiba quanto você tem de receita. Assim, de novo, a nossa fé precisa ser madura o suficiente a ponto de eu entender que Deus faz tudo, menos a minha parte. Verdade. É isso. Deus faz tudo, menos a minha parte. E inclusive na parte profissional, na carreira, quando eu trabalhava no mercado, e isso eu carrego até hoje. Uma pessoa me perguntou como é que eu fazia para evangelizar no trabalho. Como é que eu podia fazer para evangelizar no trabalho? E eu respondi, sendo competente. A melhor forma da gente ser de Deus no nosso trabalho é sendo competente. Que legal. Se eu quero fazer uma transição de carreira para eu empreender, eu preciso ser competente. Eu preciso ser boa naquilo que eu faço. Eu preciso gastar tempo estudando, me habilitando, entregando algo a mais. Em um cenário em que as pessoas se entregam cada vez menos, eu preciso ser muito boa. Eu preciso ser competente, né? Sim. E Deus honra isso. Deus honra isso. E a questão vamos falar da questão efetivamente do empreender, exige um conhecimento diversos que nem sempre a gente está preparado, a gente precisa buscar, né, Ju? Então, é uma escolha que ela vai nos tirar totalmente da zona de conforto. Com certeza. Totalmente da zona de conforto. Eu acho que, como qualquer outra escolha consciente e transformadora que a gente faça na nossa vida. Acredito muito nisso. Você trouxe no começo a questão da tua mãe, né? Sim. Então, um grande exemplo e já te puxando para a questão dos poemas, do ensinar, né? Porque eu acredito que para a gente ensinar, a gente precisa viver, né? E viver para ensinar, enfim, eu acho que é uma via de mão dupla. E como é que eles viram, né? Como é que os teus pais viram todo esse movimento, né? Você sair da tua cidade, né? Ir para uma região totalmente diferente, né? Mesmo tendo escolhido a faculdade de Direito lá atrás, né? Enfim, talvez por escolha tua ou até mesmo às vezes influência mesmo, que Sim. acaba acontecendo no meio, né? Depois você vai, né? Você se consolida numa carreira corporativa, né? Galga o teu crescimento e depois, uau, eu vou dar um próximo passo e ele é um novo passo transformador, um outro ciclo, né? Como é que foi esse contexto familiar e até mesmo, acho que a gente tem um pouco isso dos nossos pais, né? De direcionamento, de aceitação, como é que você lidou com isso? A gente sempre busca ser o orgulho dos nossos pais. Dentro de uma relação até saudável, a gente sempre vai buscar dar orgulho para os nossos pais. A gente sempre vai querer ser amado, visto, pertencente, reconhecido. Então, a gente precisa ir aos poucos. Quanto mais firmes a gente está em Deus, a gente vai um pouco se afastando disso. Por quê? Porque sim, os nossos pais exercem muita força sobre nós. Sim. E muitas vezes projetam em nós os sonhos que eram deles. E genuinamente, porque viram o melhor caminho, porque foram formados assim. Nenhum pai recomenda nada ruim ao seu filho. A gente espera, né? Pai, sim, via de regra. Vamos pensar, né? Isso, na regra. A gente imagina que um pai vai desejar algo ruim para o filho. Mas muitas vezes não é que ele deseja algo ruim. Ele só deseja algo que é da parte dele e não necessariamente da parte de Deus. E os meus pais, eles desejaram muitas coisas sobre mim, mas pensando muito naquilo que eles entendiam que era certo. Então, a minha faculdade, ela foi direcionada pelos meus pais, a minha vida profissional também, né? Minha vida profissional dava orgulho para os meus pais. E quando eu tomei a decisão junto com meu esposo de eu realmente empreender no digital para evangelizar, era um passo longo demais. Sim. Eles entenderem racionalmente. Houve um momento, inclusive, que eu até falei para o meu marido, falei, Talib,
Se meus pais imaginarem que a gente está se movimentando para isso, eles vão pegar o carro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eles vão bater aqui. Vão na porta da tua casa. Mas olha que coisa, quando a situação ela é de Deus e conduzida por Deus, eles vão acolhendo. Então, quando eu tomei a decisão, os meus pais entenderam que era o melhor para mim. Hoje eu gosto de dizer, e isso é um fato, né? Hoje os meus pais entendem o que eu faço. Eu até brinco que o meu pai é meu seguidor número um. Que legal. A minha mãe esses dias me mandou uma mensagem: filha, seu pai tá preocupado. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque você não tá aparecendo nos stories. Cadê você que seu pai não tá te vendo? Eu falei: não, é meu seguidor número um. Agora ele acompanha quantos seguidores tem, ele se preocupa. E aí, como é que deu certo? Como é que tá o curso? Né, que a gente lança alguns materiais de evangelização, cursos, mentorias, imersões. E aí, como é que foi lá o curso? Quantas alunas você já tá? Então, hoje é meu seguidor número um. E a minha mãe, para honra e glória do Senhor, assim, eu fico muito feliz porque minha mãe acompanha as minhas pregações. Será que ela tá te acompanhando hoje, minimamente nos stories? Sim, com certeza. Com certeza. Já pedi oração para eles desde cedo. Imagina, eles sabem que eu tô aqui. Mas no sentido, assim, dela assistir as pregações e muitas vezes ela fala assim: filha, depois você me ensina mais sobre isso? Fala um pouco mais sobre isso. Então, durante muito tempo eu procurei dar orgulho para os meus pais no mercado corporativo. E hoje eu descobri que a melhor forma de eu dar orgulho para os meus pais é ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então... Libertador, hein? Nossa, libertador, Ju. Muito. Mas é um passo de maturidade. Reconhecer o espaço dos meus pais, reconhecer o meu espaço e reconhecer o espaço de Deus na minha vida. Então, quando eu reconheço isso, eu sou livre. Eu sou muito livre, né? Reconheço, honro os meus pais, vou honrá-los até o dia da morte, minha ou deles, né? Mas eu preciso entender que eu não estou aqui para cumprir um projeto dos meus pais. Eu estou aqui para cumprir um projeto de Deus. E isso é diferente. E quando é de Deus, Deus confirma. Tanto é que hoje os meus pais, que talvez nunca pensaram isso na vida, são meus grandes apoiadores junto com a minha família. Meu esposo e meus filhos. Âncoras, né, Jo? Eu imagino que é âncoras, né? Que a gente tem a graça de uma boa base, de uma boa família, né? Mas eu gosto muito de acreditar que isso não é um impeditivo, né? Porque por vezes as pessoas nos ouvem falar, e digo porque eu também venho de uma base de família sólida, meus pais muito presentes, bons exemplos, né? Então, tanto na vida de trabalho quanto na vida espiritual. Mas eu já ouvi você falar sobre a qualidade da semente, né? E o quanto a gente deve fazer o nosso melhor com agora, com a possibilidade, com o que a gente tem em mãos. É isso. Acho que isso é super importante, né? Porque às vezes quem tá nos ouvindo, né, vai olhar para sua vida, vai olhar para sua história, para suas escolhas, e talvez projete na gente, às vezes, né, é muito isso, mas, né, eles tiveram isso, eu tive aquilo, mas é muito aqui, vamos olhar, né, para nossa realidade, para o nosso agora, para o poder que a gente tem de realizar, de executar, claro que desde que a crença seja forte, desde que a base seja boa. Uma coisa é inspiração, outra coisa é comparação. Olhar de repente para a tua história e para a minha e se inspirar nisso é muito legal. Mas a gente usar a nossa história para comparar com a do outro, a gente corre um risco muito ruim da gente usar a história do outro como muleta e as realidades do outro para justificar o meu fracasso. Por exemplo, pois é, mas então ela conseguiu isso porque ela tem reserva de emergência. Poxa, eu não tenho. Ela teve isso porque a mãe dela, desde cedo a mãe dela ajudou ela. Desde cedo a mãe dela fez ela falar bem. Entende? Então a gente pode olhar para a história do outro e encontrar justificativas para eu não me bater no peito e falar: não, deixa que eu vou dar um jeito nisso. Sabe? Nós precisamos olhar para a história do outro de fato como uma inspiração e a gente ser capaz de olhar na nossa história as nossas possibilidades, encontrar riqueza ali, que era o que a gente conversava sobre tudo tá dentro da semente. Né? Então eu estava comentando uma semente de um carvalho. Carvalho é uma árvore que pesa 20 toneladas e tem 25 metros. E ele começou com uma semente de 3 centímetros e 10 gramas. Então imagina, tá dentro de nós essa potência, assim como dentro da semente de carvalho. Só que para isso, pro fruto, para a semente germinar, ela morre primeiro. E aí sim germina. A gente precisa morrer para essas estruturas formadas em nós. Então é que eu não posso mesmo, é que eu não consigo. É que ela tem, eu não tenho. Eu preciso parar com essas histórias que eu conto para mim mesmo, para justificar o que deu errado eventualmente. Entende? Então não, dentro de você tem uma potência, tem uma força, você é uma semente. Não se compare com outras pessoas, inspire-se neles e segue teu caminho. Tem uma pessoa que eu admiro muito no mercado financeiro, que é a Cris Junqueira,
uma das fundadoras do Nubank, e ela dizia uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim, foca no seu. E é verdade, foca no seu. Olha para tua história, olha para tua semente, olha o que já tem aí de potência. Sim, suas habilidades, suas crenças, enfim. Olha tuas competências, melhora elas, olha os teus talentos, você tem talentos, tem habilidades, melhora eles. Traz eles para fora, deixa morrer essa estrutura velha, deixa morrer o que deu errado. Ah, mas a minha empresa faliu. Deixa morrer isso, vem para fora com uma vida nova, conta uma nova história. Sabe, eu acho que essa é incrível, eu acho que é incrível a capacidade que nós temos, né, amparados e guiados, né, enfim, por Deus, mas de se reinventar, de fazer dar um novo passo, de construir um novo capítulo da história, né, Ju? Justo. E assim, como é que foi pra você, né, hoje se ver de frente de mais de 5.000 pessoas? Olha, você sabe que eu tenho escutado essa pergunta já tem vários dias, né, já tenho escutado essa pergunta há vários dias. Né, como que eu me sinto, o que eu tô pensando, o que passa na sua cabeça. Foi? E vamos lá, né? E como é que foi pra você a experiência? Como é que é isso? Eu confesso humanamente que é tipo um branco, dá um branco. A impressão que eu tenho é que... Você foi no flow. No flow, mas não num flow despreparado, né? Num flow preparado por uma vida, assim. Eu vejo que o que nos traz até aqui foi tudo que a gente construiu até aqui. Então, verdade. Eu venho trazendo tudo isso, todo o meu tempo de oração, todo o meu tempo de estudo, todo o meu tempo de testemunho, todo o meu tempo de coerência. Então, quando eu chego ali, e era aquilo que eu rezei mesmo, eu falei assim, Senhor, só não me deixa atrapalhar. A graça é o que o Senhor já está fazendo. O Senhor já está aqui. Só não me deixa eu ser a pedra de tropeço. Não, deixa eu ser um canal limpo, aberto, para que a tua graça aconteça. Então, era exatamente assim que eu me via. Senhor, faz a tua graça, apesar de mim, independente de mim, e se o Senhor quiser, faz comigo. Então, estar ali diante de 5.000 pessoas, né, de 5.000 mulheres, apresentando a elas a verdade da minha vida, aquilo que é possível Deus fazer, né, em uma história tão desafiadora quanto foi a minha juventude, mostrar para elas aquilo que Deus pode fazer, o que Deus pode fazer na casa delas, e falar para elas verdades que são verdades eternas, é uma sensação assim, ó, um fogo assim. Um queimar, assim, uma certeza de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sabe quando tudo se alinha e isso dá sentido e propósito? Sim. É isso. Eu sinto que eu falava assim, não, eu nasci para isso. Eu gosto de fazer isso. Eu deixei tudo, eu deixei os meus sonhos, eu deixei meu diploma, eu deixei tudo para fazer isso aqui. Isso aqui eu gosto de fazer. Faz seus olhos brilharem, acelera o coração. Não, é isso. Então, chegar nesse lugar é essa sensação. Merecimento, reconhecimento, conforto. É isso. E também responsabilidade e também buscar outras coisas maiores e melhores, porque uma vez, Einstein já dizia, né? Uma vez que você vê, você não pode não ver mais. É verdade. Agora que você vê que é possível isso, você também pode ver, caramba, eu posso outras coisas. Você reconhece aquilo que você conhece, né, Juba? É a maravilha do autoconhecimento, né? Da gente se permitir, se conhecer, se amar, né? Você valorizar, acho que é um caminho extremamente construtivo, né? Isso. Ju, e assim, uma história linda, né? Super inspiradora. Queria te pedir para deixar uma mensagem, né? Para as pessoas que vão ouvir esse episódio, que vão ouvir, né, um pouco mais sobre você, sobre como foi a tua transição. O que você poderia deixar de mensagem, né, fazendo parte aí do teu legado e desse momento lindo que você está vivendo aqui em Joinville? Bem, olha, o que eu poderia deixar de mensagem, né? Bom, aquilo que o anjo falou para Nossa Senhora, né? Para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o teu objetivo. Lembra, muitos deles a gente põe numa bacia e vende a 10 centavos. Mas quando você tem um sonho, você tem um objetivo, você coloca ele em Deus. Quando você é capaz de executar, de alinhar isso com a tua família, quando você é capaz de executar, se preparar para isso, acontece. Acontece. Então, para Deus nada é impossível, mas Deus pode fazer tudo, menos a sua parte. Então, saiba, o impossível está à distância de uma única coisa de você, que é você mesmo. Isso quer dizer que o teu sonho, o teu plano, o teu objetivo, ele não é impossível para Deus. Ele está a um passo de distância, um passo que só você pode dar. O passo da execução, para que esse sonho de fato se transforme numa realidade. Então, você dá o passo e Deus coloca o chão. Eu sei que você pode, mas porque eu sei que para Deus nada é impossível.
Eu adorei, Ju. Obrigada por compartilhar conosco. E para você que esteve conosco até aqui, que nos segue, para quem segue a Ju, para essas 5.000 mulheres que estão participando conosco hoje, nesse momento tão especial, que fique essa mensagem. O nosso podcast, ele traz histórias tão lindas e tão inspiradoras quanto as da Ju, quanto a minha, quanto a sua. Acho que basta você acreditar, basta você dar o seu sim, acredite no seu processo, acredite em você. Porque, como a gente comentou já agora, né, Ju? Eu sei que você pode, que a gente pode, porque existe um plano muito maior sendo realizado para cada um de nós. Muito obrigada, Ju. Obrigada, Rê, mais uma vez. Obrigado.